Deus ele diz que ele tem uma ira contra o pecado. Deus, muitas pessoas esquecem, mas Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina completamente o pecado. As pessoas que viram o que Deus fez, tudo que Deus construiu, elas tentaram desconstruir tudo. Elas começam a inventar coisas que confundem a própria mente. Eles se convencem primeiro daquilo ali para tentar convencer as outras pessoas, usando versículos, às vezes até da Bíblia isolado, para fazer daquilo ali uma regra e fazer com que aquelas pessoas começam a viver daquela forma. Eles falam até assim: Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas Deus mudou? É assim com Deus. Nós temos que se adequar ao que está escrito na palavra. Nós não temos que ficar dando ouvido a pessoas, falsos profetas que falam, que pervertem a Bíblia. Falam coisas que só para maciar o ego, a vontade, alimentar os desejos da carne, para dizer que aquilo ali é comum de se fazer. Mas o que me chamou mais a atenção foi o final. Que o pior é o que incentivam os outros a fazê-lo mesmo. Que incentivam ou que influenciam. É a mesma coisa praticamente. Hoje nós temos influenciadores grandes, enormes, que poderiam muito bem estar pegando essas milhões de pessoas que o seguem e estar falando do amor de Deus. Outras não, que fazem coisas que incentivam a outra a pecar, que incentivam a outra a tropeçar. O inimigo não precisa nem que a pessoa caia de vez, ele só precisa de um leve tropeço para ele poder levar aquela alma, para ele poder segurar aquela alma com força ali. Mas Deus, ele é maior, mas nós temos que ter o discernimento, entender que nós sabemos, nós conhecemos a Deus, então nós temos que ver coisas que são boas para nós, que é verdadeiro. Não ouvir as coisas que nos influenciam a tropeçar, a cair, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós caímos, ele quer que nós venhamos a tropeçar. Romanos 1 vai dizer que a ira de Deus contra o pecado. Aqui vai dizer a advertência para não causar o pecado. Deus primeiro ele adverte. Deus primeiro ele fala o que nós não devemos fazer, para que ele não venha se irar contra o povo, para que as pessoas não venham a cair. Deus avisa. E olha o que está dizendo na palavra aqui no capítulo 6. Porque todo aquele que influencia um justo ou um pequenino do Senhor a pecar, ele é pior do que aquele que caiu. O sofrimento dele vai ser pior. Mas não é por isso que nós devemos dar ouvidos. Nós não temos que dar ouvido ao inimigo. O inimigo ele vem escondido. Ele não vem se mostrando quem ele é. Então nós temos que entender que todos esses que tentam nos influenciar a pecar, eles estão sendo usados pelo inimigo. Mudar o cenário da nossa vida, primeiro precisa mudar por dentro, mudar o caráter. Lá em Mateus vai dizer que todo aquele que tem um coração de criança, esse sim herdará o reino dos céus. Porque a criança não tem pecado. A criança é pura. A criança ela não tem, se você briga com ela hoje, daqui a pouco ela fala, vamos brincar. Ela não tem pecado. É por isso que a fúria do inimigo é grande com as crianças. Mas para confirmar essa palavra, eu queria ir lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Gente, eu não sei o que Deus quer falar, mas foi os versículos que Deus tocou o meu coração de falar essa noite. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Tudo que Moisés falou lá atrás. Ele já vinha advertindo o pecado desde lá do início.
Lucas falou da advertência, mais uma vez da advertência do pecado. Por fim, o julgamento de Deus. Deixou chegar na mão de Deus, acabou. Não tem um que possa tirar da mão do Senhor. Isaías 43, versículo 10, se eu não me engano, vai dizer isso, né? Ninguém pode atrapalhar os de Deus. Tudo está no controle do Senhor. E eu estava falando hoje na loja, mais cedo. Eu usei até um termo na palavra passada. Que o inimigo, ele não vem vestido de inimigo. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes o diabo, ele não vem de chifre pintado de vermelho com rabo. Então, quando nós entendermos que o diabo está ao nosso derredor, esperando um deslize, um tropeço, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: fugir da aparência do mal. Ela não diz para nós fugirmos do mal. Porque o mal, quando ele está vestido de mal, ele está para a luta, ele está para a guerra, ele está guerreando, ele está ali se mostrando como ele é. Mas agora fugir da aparência do mal é fugir de como o mal se disfarça para nos fazer tropeçar. Foi como eu estava falando na loja. Eu falei da palavra. Moisés bateu de frente com o mar vermelho. Deus falou para ele fugir? Não, falou para ele prosseguir. Deus abriu o mar para ele passar, correto? Beleza. Josué viu a muralha. Deus falou para ele voltar? Não. Deus falou para ele atravessar. Ele quebrou a muralha. Davi tinha um gigante. Deus falou para ele voltar? Não. Foi para o gigante. Matou o gigante. Agora Deus fala para fugir da aparência do mal. Porque se nós fugirmos sim da aparência do mal, a gente resiste ao diabo. E quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. Mas ele sempre vai voltar. Mas se a gente sempre resistir, ele vai sempre embora. Então nós temos que nos fortalecer. Eu já finalizei. Só aconteceu algo comigo que eu não estava conseguindo administrar o meu tempo. 24 horas para mim era pouco. Eu não estava difícil. E eu falava para as pessoas: você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que subir monte, você tem que buscar se fortalecer. Mas eu não estava fazendo. E eu falei: cara, eu estou sendo hipócrita. Como é que eu vou falar para as pessoas fazer algo que eu não faço? Se me perguntarem algo da Bíblia, como é que eu vou falar que eu não sei? Que crente eu sou? Então eu determinei algo na minha vida. A partir de hoje eu decretei em nome de Jesus coisas na minha vida. Coisas que vão fazer com que eu rompa. Porque Deus fala isso. As minhas orações agora é pautada na Bíblia. Eu falo: Senhor, na tua palavra diz isso. Então nós temos que fazer isso também, porque quando a gente se fortalece, a gente constrói a casa na rocha. Aleluia. Porque todo aquele que constrói a casa na areia, qualquer vento derruba, vai lá ter que construir tudo de novo. E é cansativo. Agora, quando você constrói a casa na rocha, que está aqui, o que Deus deixou pra gente como bússola, pode vir o que for. Vento, tempestade, furacão, qualquer coisa que vier, não nos derruba. Aleluia.